Olá, você já pensou que a moda também pode promover o desenvolvimento sustentável em todo o país? O setor é responsável por 30% da economia criativa no Rio de Janeiro. O Alerj Debate de hoje vai discutir as políticas da moda no estado com o presidente da Comissão de Cultura da Alerj, o deputado Robson Leite, e Vivi Martins, do Estúdio Box. Deputado, na comissão, na primeira audiência pública, o senhor entregou uma moção a Zuzu Ângel. Eu gostaria de saber, ela foi uma mulher, uma modista que influenciou a moda aqui no Rio de Janeiro? Nós entregamos essa moção porque a Zuzu fez uma luta importante, um momento muito difícil do nosso país. Nós vivemos um período da nossa história, uma triste página da nossa história, onde pessoas morreram, foram torturadas, e assim, simplesmente porque sonhavam na democracia, na liberdade. Uma dessas pessoas foi o filho da Zuzu Ângel, Stuart Ângel, que era um militante político, todo mundo conhece até em função do filme, um militante que pautou o desejo de um país melhor, um país justo, solidário, fraterno, e morreu por isso. Foi torturado, barbaramente torturado, e morreu por isso. E era importante dar aquela moção, porque a luta da Zuzu Ângel, que para mim tem muita referência na luta das Mães de Maio, na Argentina, que lutavam simplesmente pelo desejo de saber a verdade sobre o destino, o paradeiro dos seus filhos, mortos pelo braço de ferro da ditadura. No Brasil não foi diferente. Então a gente vive um momento especial do Brasil hoje, um momento em que se discute no Congresso a Comissão da Verdade, que precisa trazer à tona o que aconteceu. Ainda há desaparecidos no Brasil, ainda há pessoas que não enterraram seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus irmãos, seus pais, como é o caso emblemático de Rubens Paiva, um militante, um deputado federal do Partido Comunista, que até hoje a sua família não sabe do paradeiro dos seus restos mortais. Então, o Brasil tem uma dívida com a sua história. E a Zuzu Ângel fez essa luta pela liberdade do seu filho e depois pelo direito de sepultar o seu filho. E morreu por isso. Foi barbaramente assassinada por isso. Então era a luta que hoje se reflete na figura da Hildegard Ângel, filha da Zuzu Ângel e irmã do Stuart. Ela representa essa luta pela liberdade, pela democracia, pelo acesso à verdade. Um crime cometido da forma como foi, com o braço do Estado torturando e matando, é um crime que viola todos os tratados internacionais de direitos humanos. Então essa moção, um reconhecimento, é uma força que a gente dá para esse debate no Congresso Nacional, para um resgate da memória do país. Isso é fundamental. E isso tem tudo a ver com a moda, pela figura da Zuzu Ângel, a figura de uma pessoa estilista, famosa, que desenvolveu trabalhos sem números, e aí depois a gente pode falar um pouquinho até do Instituto Zuzu Ângel, mas evidentemente que tem uma ligação, uma vez que a moda é uma indústria que emprega, que gera trabalho, renda, em especial para as mulheres, que é a área que, vamos dizer assim, é o setor, é o gênero que mais tem oportunidades. Homens também, evidentemente, isso é importante, mas tem iniciativas de economia solidária, iniciativas de trabalho e renda, e tem que ser valorizado, tem que ter uma política pública para isso. O Rio de Janeiro já foi um grande celeiro e a gente precisa resgatar esse papel. Vivi Martins, o que o Instituto contribui com a moda no Rio de Janeiro? O Instituto Zuzu Ângel, ele resgata a memória da moda, ele tem um trabalho muito grande. O deputado falou de resgatar um tempo na história, um tempo que Zuzu Ângel é um símbolo para os estilistas do Brasil, pela sua resistência em relação à ditadura militar, a sua luta de vida, mas do ponto de vista conceitual da moda, da produção simbólica, ela trabalhava com vários ícones da brasilidade. Ela trazia essa coisa toda da chita, da renda de bilro, todas essas tradições populares de costura artesanal que a gente chama. E o Instituto Zuzu Ângel, ele preserva isso, preserva a memória, ele tem a memória da moda como foco, e está numa discussão muito grande sobre o Museu da Moda, que vai ser aqui no Rio de Janeiro,
São Cristóvão, formou e forma milhares e centenas e milhares de jovens para o mercado. Eu sou uma das felizardas que já estudei no Instituto Zuzu Ângel, né, com a Celina, enfim, pessoas que viram a luta da Zuzu de perto, e ele é um símbolo de resistência política e um símbolo de resistência também cultural do que é o Brasil, né, que as pessoas amam no mundo inteiro, essa técnica artesanal de costura, e que o Rio de Janeiro e o Brasil como um todo não conseguem dar o valor devido, mas que no exterior é algo assim que no popular, né, na linguagem da moda e dos jovens de uma maneira geral, é uma coisa que está bombando lá fora. E aqui dentro a gente não consegue. Então, o Instituto Zuzu Ângel cumpre esse papel. Deputado, como que as ações da Comissão de Cultura pretendem resgatar o Rio de Janeiro como polo da moda? Primeiro que na audiência pública, nós tiramos como encaminhamento que o fomento dessa área. É importante resgatar o Rio de Janeiro como um polo da moda. Moda gera trabalho, emprego e renda. Nós tiramos a constituição de um grupo de trabalho que vai refletir sobre qual o papel do Estado para o fomento dessa indústria. Nós temos algumas regiões do estado do Rio de Janeiro que foram grandes produtores nessa área, empregando muita gente. Vilar dos Teles, Duque de Caxias, enfim, que tinha uma indústria organizada e evidentemente que passa também pelo papel da criatividade, da criação também. Tem uma outra área, que é a área de criação, que precisamos aí também, em parceria com as universidades, formar profissionais com esse perfil, que é outro problema, e resgatar o Rio de Janeiro como um grande criador, centro de referência da área de moda, dessa cultura criativa. Isso tem muito com o patrimônio histórico-cultural do Rio de Janeiro também, já fizemos isso, já o foi, e é evidentemente que o Estado tem um papel a cumprir, e nós, como parlamentares, nesse processo de fiscalização, temos que colaborar na indução, na criação de políticas públicas que valorizem esse setor. A criação de um mestrado público também é importante. Aqui no Rio não tem nada referente a isso aqui no estado, Vivi? Olha, eu acho fundamental a criação, a produção de conhecimento, né? E na audiência pública, várias pessoas colocaram isso, pediram isso ao deputado, pediram isso à casa para esse fomento. Não sei se junto ao UERJ, se caberia, porque o mestrado de moda, ele é caríssimo em outros estados, principalmente no Sul e em São Paulo. Rio de Janeiro não tem, só tem pós-graduação. Então, ou a pessoa vai para o exterior para fazer o mestrado, ou faz em São Paulo ou no Sul, ou simplesmente fica com pós-graduação e nem consegue dar aula direito. Enfim, não tem tanta produção de conhecimento em relação à moda num estado tão rico como o Rio de Janeiro. A gente perde nisso. Então, acho que é um papel fundamental, dentre todas essas demandas, a produção do conhecimento de moda. E aí, mais uma vez, eu estou aqui pedindo para o deputado Robson Leite para levar isso à frente, de fazer um mestrado ou um doutorado. Não UERJ, né? Acho que seria o melhor lugar, mas só um apontamento. Não sei se seria na UERJ. Como está o mercado da moda hoje, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil? Olha, foi isso que o deputado falou. Acho que tem toda essa coisa da criação, né? Mas várias pessoas falam uma coisa, só a criatividade não é moda. Seria artes plásticas, por exemplo. Né? Porque a moda, ela tem muito da economia, então não adianta você pensar moda sem economia. Então, por isso é um dos focos principais da economia criativa. É um mercado que cresce muito. O Rio de Janeiro tem 7 faculdades de moda hoje, né? 2 fora da cidade, uma na Baixada e uma em Niterói. E, ao mesmo tempo, não tem como suprir toda essa demanda, né? Geram 90 mil empregos no estado, desde o início, que é a costura da indústria, até a ponta, que a gente chama que são os vendedores, enfim, toda essa cadeia produtiva, são os dados da Firjan, né? São 90 mil empregos diretos gerados, mais ou menos. Tem uma capacidade de crescer imensa, e complementando novamente o que o deputado falou, já reiterando, que é isso, Alcântara era um polo que acabou, foi um polo que acabou, Vilar dos Teles, que São João de Meriti, e outros lugares. Então, assim, é uma vertente, um setor que cresce muito e, ao mesmo tempo, quebra muito, por questão de impostos, por questão de não produção de conhecimento, por questão de não conhecimento da gestão de negócios. Quer dizer, tem um potencial muito grande,
mas ao mesmo tempo também tem um potencial muito grande de não dar certo em alguns momentos. Algumas pessoas envolvidas com moda reclamam que a tributação é muito alta. Como que a gente pode resolver esse problema no Estado? Tem dois aspectos importantes. Tem a questão estadual e tem uma questão federal também. Por exemplo, a indústria têxtil sofre muito com a questão da importação. Você precisa, evidentemente, envolver, e isso é uma missão nossa, mesmo sendo um parlamento estadual, envolver outros atores a nível federal, não só do governo, mas do parlamento também, para que a gente possa rever a questão da barreira alfandegária para ele. A barreira alfandegária, ela existe não apenas por uma questão simplesmente fiscal, mas para proteger a indústria nacional. E ela é muito pouco, assim, generosa com a nossa indústria na área têxtil. Isso é um problema, estou falando da matéria-prima para a moda. E é evidente que a gente tem uma preocupação nesse sentido. Nós temos uma relação muito próxima com alguns deputados federais, já conversamos sobre isso com a deputada federal Jandira Fegali, já conversamos sobre isso com a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal, no Senado, enfim. Nós precisamos pensar sobre essa área, até porque gera muito emprego. Né? Uma indústria têxtil hoje, por exemplo, uma fábrica bem estruturada, a gente está falando aí de 5 a 10 mil empregos diretos, de imediato, que podem ser fechados ou podem ser abertos. Então, esse é o grande desafio. No âmbito estadual, evidentemente, a questão do ICMS e outros impostos que circundam essa área precisam ser revistos porque ainda são muito altos, apesar de alguns incentivos importantes terem surgido, mas ainda são muito, muito altos, e por isso que a participação do governo, não só na Câmara Setorial, mas na construção de políticas públicas para esse setor é fundamental. O investimento num curso de moda é alto, Vivi? Investimento no curso de moda é alto tanto para a universidade, porque tem vários laboratórios específicos, laboratório de costura, de modelagem, de corte, laboratório de criação e outros espaços, né? Como o custo é caríssimo para um estudante. Uma faculdade de moda hoje no Rio de Janeiro vai entre R$500 e R$1.800. Tem uma variação de semestres, de períodos, né? E fora isso você paga mais ou menos uns R$500, R$600 de material e tudo mais, o custo que você tem na universidade. Então o custo é alto, assim, o ensino no Rio de Janeiro é muito bom também, a gente tem que frisar isso. As faculdades do Rio, elas estão entre as melhores do Brasil, né? E acho que tudo isso junto, né, a coisa do ICMS, a questão dos estudantes estarem sabendo que existe a lei do ICMS, no caso para projetos e tudo mais, na Secretaria de Cultura, a aproximação com o Legislativo, acho que toda essa troca que a primeira audiência pública de moda gerou, pode ajudar muito, tanto o custo, né, custo-benefício do estudante de moda no Estado. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos hoje no Alerj Debate falando a respeito da política da moda no Rio de Janeiro. Só um instante, eu volto já já.